Capítulo 1, página 19, é a origem do mundo espiritual. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus. Neste momento, Deus cria as hostes angelicais, os querubins, serafins, arcanjos e anjos eleitos, ok? Então, fala que Deus criou o mundo espiritual. No princípio, criou Deus os céus, ok? Está falando do mundo espiritual. E também vai dizer do mundo físico, porque o termo céu nós usamos tanto para o mundo espiritual, a habitação de Deus, como para o local onde estão as estrelas, o universo, ok? Então, no capítulo 2, a origem do mundo físico. No princípio, Deus criou os céus. Como o termo céu está no plural, dizemos que Deus criou o céu espiritual, mas também o céu físico, ou seja, o universo que a Bíblia chama de céu. Em princípio, criou Deus Elohim. Em nossas traduções, o termo Elohim é traduzido por Deus. Porém, o termo é plural, deveria ser traduzido por deuses, né? Na verdade, é uma pluralidade. Por quê? Porque está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acreditamos que está falando da Trindade, criando todas as coisas. O nosso Deus é um Deus trino. Okay? Então, ele criou os céus e a terra, ou seja, ele criou o mundo espiritual e o mundo físico. No mundo espiritual, todos os anjos, querubins, que nós já conhecemos, né? Okay? Capítulo 2, a origem da terra. Continuando lendo Gênesis 1, que Deus criou a terra. Tanto a terra quanto o céu, falando de céu e universo, vieram a existir do nada. Ou seja, vieram a existir do que não é aparente, o poder de Deus. É isso que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3. O que é visível veio a existir a partir do invisível, né? A partir do poder de Deus. Note que o apóstolo Paulo comenta sobre isso que não é aparente, usando o termo invisível. Se diz, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, que se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Né? As coisas que estão criadas, como que eles podem demonstrar o poder de Deus? A cada momento que os cientistas estudam, eles descobrem coisas maravilhosas, tá, sobre a criação. Eles definem hoje que a criação, o mundo, é uma ordem extremamente perfeita. Extremamente perfeita. Vocês vejam o que a ciência estudou. Vou citar um exemplo, sobre a capacidade dos seres gerar uma nova vida, que eles chamam do DNA, ok? Então o homem, ele tem dentro dele um código, exatamente um código, é assim que eles chamam, e esse código, ele vai no sêmen, que eles chamam assim, ele é a semente da vida, ele tem um código dentro do homem, e esse código, ele tem um código dentro da mulher. Esses códigos se combinam para surgir uma nova vida. Isso é algo, irmãos, extremamente espetacular. As pessoas olham isso para algo comum, tá bom? Como, por exemplo, essa filmagem que eu estou fazendo. Isso aí é algo, irmãos, espetacular. Vocês já perceberam o que é isso? Isso aí você bate, por exemplo, uma foto no celular, você manda essa foto pelo espaço, pelas ondas elétricas, que é assim que os homens fazem, né? Tudo isso vai por ondas elétricas. Você manda para o outro celular lá no Rio de Janeiro. Eu mandei para minha esposa a foto que nós estamos fazendo aqui, lá no Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso, né? O que a ciência descobriu. E existem milhares de coisas, mas principalmente da vida. O DNA, irmãos, é algo que os cientistas falam o seguinte, são milhares de códigos, ali ele está definido. Por exemplo, você vai transmitir para o seu filho uma série de detalhes, até a sua capacidade genética de reagir a determinadas doenças, a cor dos seus olhos, do seu cabelo, a sua altura. Existem milhares de códigos. Os cientistas até hoje não conseguiram decodificar todo o DNA. Mas o homem que ele conseguiu mapear o DNA, e em 2002, ele ganhou o prêmio Nobel em 2004. E ele tem um vídeo dele na internet que ele fala assim, olha, eu passei a acreditar em Deus sem ninguém falar de Jesus para mim. Sem ninguém me apresentar a Bíblia.
Quando eu estudei o DNA, eu falei, isso aqui não pode ser obra do acaso, porque é uma programação muito profunda. Vocês vejam o que ocorre nesse momento. Não está todo mundo aí correndo contra o coronavírus, e as pessoas falam assim, que a ciência teria feito algo maravilhoso. Irmãos, a ciência não fez nem 2% do que é feito para se livrar do coronavírus. Como é que ocorre, irmãos, uma vacina? Como é que ocorre uma vacina? A única coisa que a ciência faz é o seguinte: alguns tipos de vacina, né? Vacina Coronavac, por exemplo, eles pegam o vírus, matam o vírus e inoculam ele na sua corrente sanguínea. Aí vai começar o trabalho do corpo. E eu disse, a ciência é só 2%. O que o organismo faz? Ele faz o seguinte: eu fui invadido por um corpo estranho. Ele manda umas células que elas têm a função de estudar o código genético, o DNA desse vírus. Ele estuda todo o código genético desse vírus, e aí ele fala o seguinte: descobrir como matá-lo. Aí ele faz o seguinte, ele manda um outro tipo de célula que é chamada célula de memória. Essa célula de memória, ela pega esse código genético do vírus, vai no seu DNA e escreve. Se esse código genético invadir o seu corpo, você mata ele assim. A vacina é isso. Quando você pegar o Covid, o teu corpo já sabe como matá-lo. Chegou, já tapa na orelha, pronto, matou. Mas quem é que fez a grande programação? Foi o corpo. Tem até alguns tipos de vacina que a princípio eu fiquei com medo que eles estariam querendo escrever no seu DNA e ninguém sabe o que isso pode acontecer. É um código extremamente complexo. Vocês já ouviram falar em Bill Gates, né? Bill Gates, ele falou o seguinte: olha, o código do DNA é mais complexo do que qualquer programa de computador que eu já fiz. E aí você chega com você e diz, como é que isso pode ser obra do acaso? Tem até um livro que esse homem que mapeou o DNA humano, chamado Francis Collins, ele escreveu, chamado DNA, Linguagem de Deus. E ele descreve como ele se converteu a Deus, né? Abandonou o ateísmo só pelo estudo do DNA. É profundo, né? Número 1 do nosso material didático. A Terra original, na página 20. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vocês para lerem, eu vou explicar esses tópicos aqui para vocês: a Terra original, a guarda do jardim de Deus, o pecado do querubim ungido. Faça o seguinte, abra a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 1. Eu vou explicar todos esses tópicos para vocês, até a página 23. Gênesis capítulo 1. Pois bem, quando você lê esse texto de Gênesis capítulo 1, o que você tem? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Bom, então explicar, fiquem com a Bíblia aberta, eu vou explicando para vocês. Bom, no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual a pergunta que eu faço sobre a terra original? Será que quando Deus criou a terra, será que Deus criou a terra sem forma e vazia? Ou será que Deus criou a terra no estado original e depois ela se tornou sem forma e vazia? Esses versículos nós não temos como falar de tempo. Quanto tempo ocorreu a criação da terra? Nós não temos como saber. A Bíblia fala na criação do homem, há 1993 anos atrás, quase 6.000 anos atrás, foi a criação do homem. A criação da terra, nós não temos como saber, ok? Por quê? O tempo é controlado pelo sol. Alguém sabe me dizer quando que o sol surge na criação? Foi no primeiro dia? Não. No segundo dia? Não. Então ainda não tem como controlar o tempo. No terceiro dia? Não. O sol só surge no quarto dia.
Então existe a possibilidade de Deus ter criado a terra no estado original, de ela ter se tornado sem forma e vazia devido ao pecado de Satanás. E aí quanto tempo ela ficou sem forma e vazia? Nós não sabemos. E a partir do versículo 3, Deus vai começar a recriar a terra, recriar a vida, porque ele vai primeiro criar a luz. E observe que isso aqui, ele tem uma harmonia com o que a ciência comprova hoje, que sem luz não existe vida. Então a primeira coisa que tem que surgir para existir vida é a luz. Se o sol, por exemplo, se a luz do sol não chegar na terra, não existe vida. No Apocalipse diz que vai haver um período em que o sol vai ser escurecido. Ok? E isso, vocês sabem que imediatamente morrem as plantas. Sem sol as plantas morrem. Vão se desenvolver bactérias, uma série de coisas, e os cientistas falam, a vida acaba. Então a primeira coisa é a luz do sol. Eu me lembro uma vez no meu quarto, eu coloquei um vaso com uma planta dentro do quarto, né? E a planta, ela se curvou todinha em direção à janela, onde entrava o sol, porque não pegava sol nela, buscando o sol, porque a planta, ela necessita de sol, ok? E sem sol ela morre. Então a primeira coisa, Deus disse ali, diz que Deus criou a luz, versículo da página 23, é o primeiro dia, ok? Então disse Deus, haja luz. E aí exatamente eu explico para vocês a importância da luz aí no livro. E aí no versículo 4, Deus faz separação entre a luz e as trevas, para simbolizar, né, a separação entre o bem e o mal. Então, a pergunta da nossa irmã aqui a pergunta dela sobre os dinossauros. Bom, veja, o que a ciência diz sobre os dinossauros? Primeira coisa que a ciência diz, que os homens não viram um dinossauro. Eles dizem que se os dinossauros existiram, tá bom? Eles existiram em um tempo anterior à existência do homem. Então, será que nessa terra original... Então, o que ocorre? Existe a possibilidade dos dinossauros terem vivido nessa terra original, ok? E depois eles terem morrido quando a terra se tornou sem forma e vazia. Nisso a ciência diz que o homem nunca viu um dinossauro, ok? Faz sentido acreditar nisso, porque, segundo a ciência, os dinossauros teriam que ter existido, porque, por exemplo, o petróleo, como ele é definido como um combustível fóssil, resultado de animais que viveram, que se tornaram fósseis e geraram esse combustível hoje para nós, né? Que é importante. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial aconteceram por causa do petróleo, ok? Então, é possível, isso são possibilidades, existe a possibilidade exatamente dos dinossauros terem habitado nessa terra original. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra, e eles existirem nessa terra original. Satanás teria pecado, foi a continuação do livro, vocês leiam depois, e aí a terra se tornou sem forma e vazia. Interessante que a ciência diz que os dinossauros morreram de repente, né? A explosão do... Eles falam as possibilidades é que teriam caído meteoros, né, cometas da Terra, meteoros, e teria acabado com a vida dos dinossauros. Ezequiel 31, eu cito aí no livro, diz que quando ele pegou, Deus fez que houvesse luto na terra, tudo ficou escuro. Então seria o versículo 2, a terra se tornou sem forma e vazia. Como a ciência diz que os dinossauros foram criados antes dos homens, existe essa possibilidade, nós ficamos no campo da possibilidade. Ok? Aí eles acharam graça, mas foi a forma que eu tentei mostrar
É o que a ciência diz. A ciência diz que os dinossauros viveram num período muito remoto antes de existir homem na Terra. Então, como a ciência diz que esse combustível fóssil que nós temos hoje, e principalmente os fósseis dos dinossauros, então é possível que eles tenham vivido na Terra original. Ok? Pois bem, então vimos no primeiro dia Deus criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Tá ok? O segundo dia, mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1, ocorre do versículo 6 a 8. Versículo 6: E disse Deus, haja uma expansão nos céus e haja separação entre águas e águas. Ou seja, Deus cria essa atmosfera que nós temos acima de nós. Tá bom? Vocês sabem que essa atmosfera que existe acima de nós, ela é única no universo. Os cientistas não acharam em nenhum outro planeta essa atmosfera que existe em nós. Até eu não falei da água, mas para vocês terem ideia, até hoje a ciência não sabe como que a água veio a existir no nosso mundo. Essa grande quantidade de água. E eles tinham eu vou dar uma parada aqui, para poder o nosso intervalo, né? E o que ocorre? Eles tinham uma teoria, vejam como a ciência vai se dobrando diante das escrituras. Eles tinham uma teoria de que a água do nosso planeta, porque o Big Bang em si, eles falam que não geraria essa quantidade de água doce que a vida necessita. Então eles falam que essa água teria vindo através de meteoros que vão caindo aqui na Terra e viriam trazendo água, porque os meteoros, até os cometas, vocês não devem ter visto um grande cometa que passou na década de 80, o cometa Halley, mas vocês devem ter ouvido falar, eu pude ver, né? Os mais antigos talvez tenham visto. Ele tem uma cauda, aquela cauda é o quê? Porque ele está se aproximando do Sol, e o Sol vai derretendo os gases e a água que existe ali. Então, aquele derretimento gera aquela cauda. Então, eles falavam o seguinte, esses cometas com essa água caíam na Terra e traziam água. E aí, o que a ciência evoluiu tanto, né? Paulo para a ciência fez o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar uma nave, vamos pousar em um cometa e vamos extrair a água lá do cometa e vamos provar para vocês que a água veio do cometa. Aí fizeram isso, né? Chamaram a nave de Rosetta. Por que Rosetta? Rosetta foi uma pedra. Eu não falei para vocês daquela linguagem antiga chamada cuneiforme, que tinha 1500 letras, né? E a outra chamada hieroglifo. Esses hieroglifos os homens não conseguiam mais ler. Então, quando eles descobriam lá no Egito, abriram uma pirâmide, viam um hieroglifo lá, o que está escrito aqui? Ninguém sabe, porque são desenhos, você vê um pato, um sol, uma lua, uma mão. O que significa isso? Essa pedra de Rosetta, ela tinha uma escrita em alfabeto e a mesma escrita em hieroglifo. Aí eles foram comparando e conseguiram descobrir. Ou seja, através dessa pedra eles descobriram um conhecimento importante do passado. Então eles chamaram a nave de Rosetta, porque nós vamos mandar a nave e vamos ter um conhecimento importante, vai ser mais um choque na Bíblia de que Deus não criou água nenhuma. E eles foram lá, o que aconteceu? Quando eles pegaram a água que existe lá no cometa, eles viram que não é a mesma água da Terra. Ou seja, ninguém sabe explicar como surgiu a água na Terra, porque nós acreditamos que Deus influenciou em diversas coisas, tá bom? Outra coisa, ninguém sabe como surgiu uma célula viva. Pesquisa na internet como é uma célula. Hoje, a célula é algo minúsculo, nós temos trilhões de células, eles conseguem ver a célula, e eles dizem que a célula, ela funciona como tem alguns que comparam um motor de carro, de tão complexo, ela é parecida com um motor de carro. E aí você pergunta, como é que isso surge sozinho por acaso? A ciência está, nós não sabemos, um dia a gente descobre. Mas por quê? Porque Deus criou e nós veremos aí. Quando Deus cria as árvores elas têm uma célula. A árvore é uma vida. Ela não é como um mineral, ela é um vegetal. Ela tem uma vida. O que é uma semente? A semente ela tem um DNA. Lá no DNA da semente está escrito, você joga a semente ali. Ela está escrito, se algum dia
ela receber uma combinação de H2O, de água, ela inicia um processo que se transforma numa árvore. Isso é tudo obra do acaso, pastor. Né? Tipo, tem que inventar muita história para acreditar que isso é obra do acaso. Eu falo, até pelo lado racional, você tem que acreditar que Deus está influenciando o mundo. Ok? O processo de uma árvore, para mim, já é uma comprovação. Quando eu citei o processo de surgir uma vida, o homem tem um código, isso está em todos os animais. O leão tem um código que combina com o óvulo da leoa. O animal que você pensar, o gato tem um código que combina com o código da gata. Tudo, são milhares de animais, cada um com o seu código próprio. E você vai acreditar que cada código complexo desse tudo surgiu por acaso? Bom, então vamos dar uma parada aqui. Vamos ter 20 minutos de intervalo. Eu passei um pouquinho, então a gente volta às 5h30.